Olá, bem-vindo a mais um Papo de Corretor. Eu sou Nicola Manilha e hoje eu tenho o prazer de ter aqui meu parceiro, Gustavo Rhodes, empresário, proprietário de imobiliária, também tem um podcast. Gustavo, muito bem-vindo, um grande prazer tê-lo aqui. Me fala um pouquinho, meu caro. Me fala do seu podcast, me conta um pouquinho da sua história. Pode ficar tranquilo que eu vou falar tudo. Obrigado, primeiramente, por me convidar aqui para o podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Né? Como você falou, meu nome é Gustavo Rhodes, tenho uma imobiliária, podcast, né? Sou instrutor imobiliário. Né? Eu gosto muito desse termo pelo fato desse meu posicionamento. Por ser militar, né? Eu sou militar, vivo, respiro militarismo desde criança, né? Meu pai é militar, cresci nesse meio, meus amigos, cresci nesse meio. Depois eu me tornei militar. Então eu trago muito essa vertente de disciplina imobiliária, né? O que o corretor de imóveis precisa fazer, ter através da disciplina para conseguir executar e atingir aqueles resultados, conforme aconteceu comigo. Então, primeiramente, como eu disse, estou muito feliz de estar aqui, agradeço esse convite, vamos conversar, vamos falar tudo, pode perguntar qualquer coisa. E vamos para cima. Meu caro, como é que do militarismo você veio para o mercado imobiliário? Me conta essa. Ótima pergunta, né? Para continuar explicando, falando sobre a minha história, é engraçado, né? Porque se a gente for comparar aí o militarismo, o militar perante outras profissões, né? Muitos militares que podem estar me escutando aí, eles vão achar e perceber que não paga muito bem, né? O governo, ele não reconhece nesse sentido o militar de uma forma. Acredito que até pela quantidade, né, de pessoas e tudo mais, a questão da remuneração, né, do militar, ele acredito que aqui no Brasil ele não é reconhecido de forma financeira como deveria. Então, nessa jornada, como eu tive um objetivo de vida onde eu quisesse ter um resultado específico, né, realizar alguns sonhos para minha família, para mim mesmo, eu percebi que por mais que eu amasse ser militar, por mais que eu me entregasse, fizesse tudo com excelência, ele não ia realizar os meus sonhos. Então eu tinha que arrumar um outro jeito. E nesse trajeto que eu comecei a estudar, eu encontrei o mercado imobiliário. Eu falei, caramba, esse negócio parece interessante. Mas eu tenho que fazer um curso, como é que é? Eu tenho que fazer um curso TTI, técnico em transações imobiliárias, eu tenho que estudar sobre isso. É algo completamente novo para mim. E eu fiquei assustado né, parei um tempinho ali sem fazer, mas depois eu tomei uma decisão nessa jornada de aprendizado e eu pulei de cabeça. Falei, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer dar certo, assim como eu aprendi no militarismo essa questão da disciplina, eu decidi aplicar no mercado imobiliário. E com isso, eu tive um crescimento, né? Acredito que muito rápido e os resultados que eu trago hoje é baseado nesse tipo de treinamento. Que bacana. E quanto tempo tem isso, mais ou menos? Eu entrei no mercado imobiliário em 2021, apenas 5 anos. Recente. 5 anos, é bem recente. Realmente um resultado. O que que acontece? Em 2021 eu entrei, me matriculei no curso. 6 meses depois, em 2022, eu entrei numa imobiliária, não, entrei logo no início, né, como estagiário. 6 meses depois eu tirei meu CRES, 2022. Em 2024, 2 anos depois, eu estava sendo reconhecido como um time, né? Um time líder, sexto lugar do Brasil, na maior rede imobiliária do mundo. Então eu fui reconhecido no Brasil com esse resultado e eu falei, poxa, então o que eu estou aplicando, acredito que está dando certo. E aí eu fiquei nesse período, depois eu fiquei acredito que não me encaixei, né, onde eu estava, ou eu cresci demais, ou eu não estava encaixando naquele lugar. E aí eu tive acesso a comprar uma franquia, uma unidade da mesma franquia, da mesma rede, e
Nesse primeiro ano da minha saída, eu alcancei segundo colocado do Brasil como imobiliária Hulk, né? Com menos de um ano, atingindo os resultados. Eu falei, não, então essa é uma confirmação que Tô no caminho tô certo. no caminho. Escolhi Então, bem e tá indo bem. vamos estruturar isso. Praticamente isso. Que legal. E como é que foi para você a conciliação? Ou você não deixou o militarismo? Já aposentou? Como é que tá isso? O que que acontece? Eu amo, como eu disse, eu amo o militarismo, eu amo ser militar. Hoje sou policial militar e eu Ainda nativo. ainda na ativa, mas é uma briga, eu vou ser sincero, é uma briga constante, né? Pedi várias licenças aí não remuneradas, é, licenças remuneradas e eu tento me manter, mas o mercado imobiliário ele está puxando com uma energia muito forte para que eu saia. Mas eu ainda quero trabalhar, ainda acho que tenho bastante para entregar, então eu estou tentando conciliar os dois e está funcionando até o momento. Aham. É, tem alguns militares lá na imobiliária também. E um deles entrou depois de aposentado, aposentou novo, tentou o mercado aberto um tempo. E, e o outro para aposentar, 2 anos, e aí vem cumprindo a escala de trabalho. A esposa dele entrou também agora, então ele está conseguindo fazer um trabalho com ela bem bacana, mas ainda é dividido, né? E, e eu enxergo que essa disciplina trazida do militarismo faz uma grande diferença. Porque o corte de entrada para o corretor é muito baixo, né? Para Eu, você tirar um cresce, né? Você não chega formado, você não chega com um conteúdo, com bagagem. E a maioria das imobiliárias não tem a cultura de treinamento, né? De mentoria, de treinamento. é verdade, eu percebo que quando eu entrei, né, nesse mercado, eu percebi já uma falta em relação a exatamente o que você disse, um treinamento específico. Então eu busquei esse treinamento e tem alguns existentes, né, que a gente pode adquirir e a própria, né, rede, né, uma da rede onde eu estou inserido, ela tem muito treinamento e através disso, então, consegui ter acesso a esse conteúdo. Porém, ao meu lado, acompanhando diversos corretores, eu percebi que realmente faltava um detalhe, que era essa questão da disciplina, especificamente, né? Por eu ter aprendido aquilo lá no militarismo, ter vivido isso com meu pai me ensinando, eu juntei os dois, esse conhecimento do mercado, né, que eu adquiri, juntamente com essa, posso chamar de habilidade, né, que eu desenvolvi, e somei os dois e acredito que esse seja o resultado em pouco tempo onde eu consegui alcançar. E você tem um conjunto de militares grandes hoje na sua agência, né? Exatamente. Tem uma agência, hoje a gente está com 35 corretores, entraram até dois corretores novos ontem, ali em torno de 12 corretores são militares. Então, às vezes, acredito, né, na verdade, que eles me viram como um exemplo, Um que é espelho, né? exatamente como eu Um modelo a alcancei, ser cheguei aos seguido, é. resultados, ele, poxa, vou ver como é que é isso aí. Então, tem essa quantidade hoje de corretores lá na imobiliária. Você tem muitos corretores que vieram do mercado e que se transformaram para o modelo da franquia dentro da sua agência hoje, ou a maioria começou do zero A com maioria vocês? começou do zero. Eu, pessoalmente, eu prefiro até pela questão de ter a caixinha vazia, né, pronta para receber novos conhecimentos, assim como eu entrei nesse mercado não sabendo nada, né? E mas tem corretores de todo tipo lá. Tem corretores que eram de outras redes, tem corretores que eram independentes, tem outros que não atuavam, tinham Cresce, mas não atuavam, tinha outros que tentavam atuar de forma independente, enfim, tem todo tipo de pessoas lá e a gente tenta organizar isso, trazer essa disciplina lá dentro. Você já tinha alguém na família que era corretor? Não, Não. nenhum corretor, não tinha
nenhum espelho ali para me puxar inicialmente. Eu fui por conta própria ali, E, desbravando. e no começo? A profissão de corretor, ela tende a ter um pano de fundo no inconsciente coletivo de uma profissão secundária, né? Assim, como todas Exatamente. as profissões de Exatamente. venda, né, normalmente, mas como é que foi para você se dizer corretor? En- Foi natural? Demorou um Não, pouco? Teve uma resistência? Como é que foi isso? demorou um pouco. Eu entrei realmente tentando observar mais ali, né? Entrei com cautela, tatelando ali, tentando identificar onde é que eu estava. Então, depois de um tempo, eu falei, caramba, eu preciso, como eu falei que eu vou entrar de cabeça nesse negócio, eu vou precisar mexer nas minhas redes sociais, começar a me intitular corretor. E aí eu fui tirando, né, meu perfil lá que tinha até foto minha fardado e tudo mais, eu fui tirando e colocando as minhas fotos de terno, minhas fotos fazendo propagandas, falando sobre o que que eu dos imóveis, né, que eu estava vendendo. Então nesse início eu entrei com cautela, mas depois que eu falei, caramba, eu não tenho para onde fugir. Eu vou ter que, se eu quiser atingir esse resultado, eu vou me entregar e vou divulgar e vou falar que eu sou corretor. E eu posso dizer que quando eu coloquei a camisa, as coisas começaram a acontecer. Foi naquele período ali de 6 meses, mais ou menos, que eu era estagiário. Quando saiu meu Cresce, eu falei, eu sou corretor de imóveis, eu coloquei a camisa, eu sou corretor. E exatamente nesse primeiro mês vieram as minhas duas primeiras vendas aconteceram. Então foi um ponto realmente de As primeiras vendas, elas mudam a nossa cabeça, né? fica marcado, né? É um momento que você fala, caramba, deu certo, é isso aqui, funciona, né? Funciona. Eu entrei ali pensando, caramba, isso aqui, será que é isso mesmo? Essa comissão que cai na conta, será que são esses valores, né? E tava entrando ali. Aí quando eu vi, caiu na conta o Pix, aí eu falei, não, então funciona. Agora eu vou trabalhar vezes 5 o que eu estava trabalhando antes. Para receber é 10 vendas por mês. Para receber Muito 10 vendas do Pix. mês, para receber muito Pix, para conseguir, como eu disse lá inicialmente, realizar os sonhos, né? Ter as viagens para minha família, ter a prosperidade que acredito que a minha família merece, né? Uma casa confortável, né? Creche para os meus filhos, uma empregada, uma colaboradora, né? Que pode ajudar na nossa casa. Então, eu sempre busquei isso para até agilizar meu tempo, de eu ter uma qualidade de vida. E eu consegui isso no mercado imobiliário. Infelizmente, isso não no militarismo, né? Mas no mercado imobiliário ele é justo, ele entrega. É isso que eu quero dizer. Eu vejo uma correlação da segurança pública com a valorização e liquidez umbilical. Eu iniciei meu trabalho fazendo um loteamento de chácaras em Lusiânia. Na época que Lusiânia era a sexta cidade mais perigosa do país. E como é que Ou foi lá? seja, a periferia da periferia de Lusiânia, que não deixa de ser a periferia de Brasília, né? Com policiais muito menos preparados, muito piores pagos, né? É, Na época ainda eu acho que ainda tinha uma diferença maior ainda, tem 18 anos isso. E, e o meu maior problema no desenvolvimento inicial da minha carreira foi o impacto da violência, especialmente furto, no meu empreendimento e nas adjacências. Que, primeiro, gerava para quem tinha comprado uma sensação de insegurança por ser uma segunda moradia, não estar lá presente, uma sensação de meu investimento não está bem cuidado, né? Você chegar e ter o seu botijão da casinha que você está fazendo para passar o final de semana roubado, a sensação de impotência, eu entendo perfeitamente. né? E isso me fez demorar muito para conseguir aumentar o valor dos imóveis que eu estava vendendo. E durante muitos anos eu não tinha um suporte policial. O 190 não atendia. E aí a gente está num limbo, né? Num limbo onde você começa a pensar: será que vale mesmo a pena respeitar as leis, já que os direitos não são assegurados, né? Eu entendo perfeitamente o que você está
né, esse ponto crítico, né, que era naquele momento, a segurança pública é um desafio. É, vivendo isso internamente, eu vejo que realmente é um desafio, não é simples. Tem política, tem investimento, tem a própria população, a cultura que interfere, né, nas ações, mas e isso impacta, né, a segurança impacta no mercado imobiliário, né? Então, a falta de segurança num bairro, ele vai desvalorizar aquele bairro, né? Vai impactar nisso, né? Como eu estou envolvido nesses dois mercados aí, me interessa perfeitamente a segurança pública, quanto a qualidade, a entrega, né, os imóveis que os meus clientes vão receber. Então, isso impacta, né, a questão da segurança pública. E, e Brasília, né, o DF como um todo, sempre teve um nível de polícia, não sei se superior em treinamento ou se inicialmente só em salário, mas era uma discrepância muito grande quando eu vim para cá, né, 18 anos atrás. E hoje o Goiás tá muito diferente também, né? Já melhorou bastante esses últimos anos aí. E, e hoje é um empreendimento fechado, com câmera, com, né? Eu consegui mitigar, de certa forma, isso. Mas ainda é um estigma, né? O entorno ainda é um estigma pela questão da segurança pública, né? A gente vê a discrepância de preço de um Minha Casa Minha Vida no Valparaíso ou no DF. No DF é no mínimo o dobro do que no Valparaíso e o que às vezes 10 quilômetros de distância, 5 a depender da região, mesmo com Águas Lindas, né? É, Meu caro, falando especificamente da corretagem agora, do mercado, você ainda atua como corretor ou hoje você atua na formação e na gestão? Porque você tem sócios, né? Vocês têm uma distribuição de tarefas ali. Me conta um pouco como é que está a sua atuação hoje na Perfeito. imobiliária. Ótima pergunta. Eu, infelizmente e felizmente, hoje eu não atuo como corretor, né? Eu considero pessoalmente que um gestor, um, um dono de imobiliária, ele não pode ser corretor. Eu acredito nisso, porque ou ele está fazendo uma coisa ou outra. Na minha visão, não dá para fazer as duas coisas. Ou ele está fazendo isso, uma coisa pela metade e a outra pela metade. Então, hoje eu atuo como gestor dentro da empresa, na parte estratégica. Então, eu instruo corretores até para passarem pelo mesmo processo que eu passei, né? Então, eu criei um método específico chamado Tríade Imobiliária, onde eu treino esses corretores para entender sobre o mercado e trago também alguns detalhes ali sobre essa questão da disciplina, né? Então eu me intitulo como instrutor, né? Assim, no No militarismo, a gente militarismo tem é o um termo de instrutor, eu instrutor, né? sou um instrutor imobiliário. Então tenho alguns treinamentos, né? Tenho palestra, algumas palestras para a gente fazer, tem treinamento online. Então a gente criou uma plataforma, inclusive lá própria da imobiliária para treinar os corretores e eu estou vivendo isso, treinando corretores, fazendo com que eles tenham alta performance, eles sejam a elite ali, assim como na polícia, né, tem a tropa de elite, tem né, operações especiais. A minha missão é tornar corretores operadores táticos ali, operadores especiais, corretores de imóveis. Essa é a minha missão aí, eu estou nessa jornada. Que bacana. Legal ver esse paralelo. Eu faço muito essa junção. É uma profissionalização com uma especialização, né? Exatamente. E que demanda um conhecimento vasto, mas que você vai adquirindo também com a prática, mas que quando você tem um direcionamento, uma carga horária a ser cumprida com um conjunto de treinamentos específicos, você amadurece muito mais rápido, consegue retorno muito mais rápido e, para os que realmente têm perfil, vão muito mais longe, se destacam sobremaneira frente ao mercado, né? Exatamente. É muito daquele hard skills, soft skills, né? Então, a gente aprender ali a parte técnica, né? Sobre o mercado imobiliário, como fazer vendas, técnicas e tudo mais.
é uma parte do trabalho, mas a parte emocional, a parte ali, essas habilidades que você não adquire de forma fácil, às vezes você nasceu com elas, algumas crenças específicas. Isso tudo faz parte dessa questão que a gente implanta, trazendo um pouco do militarismo nesse sentido. Então, nessa parte de desenvolvimento dos corretores lá da imobiliária, né, e os outros que a gente instrui aí pelo Brasil, eu tento implantar, trazer esse conjunto que é a parte técnica, a parte que é a da tríade, eu chamo de tríade imobiliária, um método específico, e também eu trago essa parte emocional aí, fundamental de mentalidade, de físico, né? Então a gente divide isso muito bem ali e tem um Me, método, uma me forma de fala um entregar. pouquinho, o que que é essa tríade imobiliária? Ah, não, maravilha. Vamos lá. Essa tríade, né? O que que é tríade? Tríade são três, né? É muito visto aí, até na Bíblia, Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. No próprio trinômio das operações especiais, trazendo para o militarismo, homem, equipamento, treinamento. Lá eles têm esse trinômio, precisa disso para que possa operar, para que possa ter uma missão com resultado, ter efetivamente uma missão de operações Homem, especiais. material e treinamento. Essa é a Exatamente. tríade A tríade de operações de especiais operações. é essa. A tríade, o Perfeito. que que eu fiz? Uma associação. Sim, Também tem a tríade imobiliária, que é indivíduo, gestão e comando. O que que seria isso? Indivíduo, a pessoa, então ela precisa se estar bem. desenvolver, Né? tá? O que que adianta ela saber tudo, mas o físico e o mental dela não está em condições para poder atuar, para poder trabalhar. Ela não tem o mental para poder estar na frente de um cliente, conversar, ele vai às vezes ficar estressado, ou ele está doente, né? A saúde dele está debilitada. Como é que ele vai conseguir trabalhar e executar? Impossível. Passar confiança, né? Exatamente. Então, isso faz parte do tripé indivíduo, gestão. Também é fundamental o negócio. O corretor, todo corretor, ele é dono do próprio negócio, ele é um empreendedor, é um empresário. E nisso ele precisa pensar nos departamentos da gestão do negócio dele. Então, ele precisa pensar no departamento administrativo do negócio dele, Financeiro, contábil, financeiro, jurídico, jurídico, marketing. enfim, todos esses departamentos, ele existe, por mais que ele não Mesmo que ele seja uma é pessoa, uma pessoa e não trabalhe isso, não se preocupe, às vezes, com o financeiro, em fazer um DRE do que ele recebe, né? Em trazer essas contas, saber sobre o jurídico, ele tá, a vida dele, em torno dele, está acontecendo essa gestão, mesmo sendo medíocre ou ele fazendo com excelência. Então, ele precisa também pensar nesse tripé do negócio dele. E o último é o comando, que seria a execução. Então, ele pode saber ter tudo em ordem ali na questão do indivíduo, ele pode também gerir o negócio dele de forma exemplar, mas se ele não executar isso, se ele não tiver uma estratégia para conseguir atingir aquele objetivo que ele quer, ele não vai atingir. Então, a tríade imobiliária são praticamente esses três pilares aí, esses três, essas três pernas, né? E, mas tem um código. Tem um código que eu não vou contar aqui agora, que geralmente nas minhas palestras eu divulgo, que é o código da tríade. Eu divulgo que falta aí um fator determinante. Não sei se eu não quero pessoal, extrair isso aqui agora. tem o contato aqui abaixo, querendo falar com o Rhodes, Gustavo Rhodes. Entre em contato aqui para saber mais e vão ter outras oportunidades também. Perfeito, perfeito. Tem um código para conseguir fazer isso tudo acontecer. Então, é um pouco do que a gente treina os corretores, trazendo essa vivência que eu aprendi desde criança através do militarismo. Eu fiquei com curiosidade no comando. Legal. A gente tem aquele comando da Gallup, Certo, que conheço. é habilidade de comando, Certo. portanto, ter facilidade em comandar, isso ser uma tarefa onde, por ter habilidade, se torna fácil, tem mais eficiência quando você está nessa posição. Esse comando, ele vem necessariamente de fora, ou uma vez que essa pessoa já está com o seu planejamento em andamento, esse comando ele passa a ser da automotivação, do autocomprometimento com a tarefa. Chega a esse ponto de
de individuação, de individualização desse comando ser exclusivamente interno? Não, esse comando eu associo a quando um líder, né, tem vários líderes em formação, né? Tem pessoas que dizem que o líder, ele já é líder ou não, já nasceu líder ou não. Mas o líder, ele é ensinável, ele é treinado a ser um líder. Assim como, né, no próprio, na carreira de oficiais, por exemplo, da polícia, ou na carreira de oficiais aí da aeronáutica, do exército, né, tem oficiais ali que são responsáveis por liderar tropas, batalhões, né, quartéis, e eles entram nessa jornada, quando eles entram num curso de formação, eles entram nessa jornada de aprendizado a comandar. Então, eles, Uhum. nessa jornada de aprendizado, onde eles aprendem a liderar, comandar, eles passam a adquirir a descobrir quem eles são. E, sabendo quem eles são, eles passam a executar aquilo que é necessário. Então, trazendo talvez, eu não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, mas é treinável isso, é adquirido. Qualquer pessoa pode ser um líder, pode ser um comandante, pode comandar a sua própria vida em Sua própria relação. empresa, corretor, né? Exatamente. Então, mas ela precisa saber disso, ela precisa estar num lugar onde é que ela vai aprender isso. E no modelo de imobiliária acaba sendo uma parceria também e existe também um comando geral ali, né? Exatamente, De exatamente. direcionamento. Exatamente. Uma imobiliária, muitas delas, elas aplicam um formato parecido, né, de ensinar, treinar, tornar os corretores comandantes da carreira deles, né? Então é um pouco disso. Legal. Interessante, né? Interessante, interessante. Eu não tenho muito a cultura do militarismo na família, não tenho nenhum militar próximo assim. E por amizades, né, que eu conheço um pouco. Mas admiro a resiliência que isso gera, a capacidade de, de doação do militar é uma coisa que me impressiona muito. Porque você sair de casa disposto a arriscar a sua vida para salvar a de outro, sem saber onde você vai se meter muitas vezes, Exatamente. é uma doação muito grande, Muito grande. né? E aí você não conseguir ter uma rentabilidade que te possibilite realizar sonhos como um empresário pode, gera muita frustração. Exatamente. E no passado, né, talvez eu não esteja tão atualizado, mas foi a desculpa para muita corrupção na política, na polícia, né? Exatamente. Alguns estados brasileiros, ainda no meu período de vida, eu me deparei diversas vezes com a quebra do código de ética, onde o policial acaba invertendo isso e sendo um opressor Perfeito. É e em isso. função financeira. Em função Máfias e financeira, etc. mas eu também acredito que não é só isso, né? Tem Tem o muito, caráter, tem tem o o caráter, ambiente, tem tudo, a ambiente, liderança, né? Tudo isso envolve isso, política que tem por trás, né? isso, O DF é um exemplo de polícia sadia, né? De muito tempo já. é um pouco assim, eu não sei dizer realmente de outros estados aí, essa questão, eu não consigo comentar sobre isso, porém, eu posso dizer que aqui no Distrito Federal a gente tem uma das melhores, se não for a melhor tropa, a melhor polícia, né, que a gente tem no Brasil. Então, ela é reconhecida, né? Tantas manifestações que acontecem, tantas funções complicadas que a polícia tem que atuar, e ela está lá, como você disse, entregando a própria vida, trocando, é, doando por outra pessoa, arriscando a vida dele, né? A convivência em casa, né? Sendo privado de muitas coisas e está lá doando. Então, para vocês, todos os militares aí, eu quero honrá-los, dizer que para vocês continuarem nessa missão, para a gente, né, continuar nessa missão,
é para que a gente consiga ajudar, né, as pessoas que realmente precisam, estão orando, estão com o joelho no chão, orando e pedindo esse nosso auxílio. Sem a nossa ajuda, sem essa doação, a gente realmente não vai conseguir entregar isso. Essas pessoas não vão conseguir receber isso. Então, é louvável isso, conforme você falou. Aproveitando, queria agradecer imensamente à Força Policial do Distrito Federal, porque nós temos um estado muito seguro, um estado onde a gente tem uma resolução dos crimes altíssima e, e não prospera. O mal não prospera, a não Exatamente. ser onde a gente não consegue alcançar, né? Os patamares políticos, e aí, para quem vê de outros estados para cá, Brasília é a capital da corrupção, mas não é na segurança do cidadão do trabalho para casa, não é na segurança do cidadão dentro do seu lar, em comparação com outros estados, porque afinal de contas estamos longe da perfeição, né? Da Isso, segurança plena isso, que era exatamente. esperada. Mas é isso, o almejado, né? Ele é inalcançável. Se a gente atinge um ponto, a gente está procurando o próximo, né? Não, Nós temos perfeito. casos como Ceilândia, que já foi um lugar de extrema violência, boca de fumo, pontos do Guará ou Taguatinga, e que hoje são lugares maravilhosos de se morar, com segurança pública bem organizada, né? E, portanto, valorização imobiliária, trazendo de volta para o nosso tema aqui. Lugares que estão valorizando muito, Samambaia, né? Samambaia é uma cidade hoje que tem um volume de venda e uma valorização imobiliária singular, né? E já foi um lugar mal visto pela segurança pública, e hoje não mais. Exatamente. São vários bairros, né, que foram criados e eles cresceram de uma forma gigantesca, né, através de estrutura, através de segurança pública, através de diversos fatores, investimento. E uma questão interessante aí para o corretor, né, é justamente observar sempre esses lugares, né? Tem notícias de bairros sendo criados, o método de trabalho também, né? Se o imóvel, o ticket médio daquela localização ali são métodos diferentes de trabalho ali, então o corretor tem que ficar atento, né? Como atuar nessas áreas, que não é a mesma forma de vender lá no Noroeste, né? Que é um bairro de alto padrão, seria alto padrão aqui de Brasília, não é comparado a um outro de baixo padrão ali, vamos dizer, é um padrão mais econômico. Então, o corretor tem que ficar atento a isso. É um ponto que você tocou muito sensível, que tem que estudar. O corretor não pode parar de estudar e saber o que está acontecendo. Eu acompanhei um, um fenômeno que para mim é muito nítido, hoje já está muito consolidado, mas da desvalorização dos centros urbanos das cidades tradicionais e o aumento do valor dos imóveis em condomínio. E eu acho que o principal fator foi a segurança pública. Hoje nós temos liquidez altíssima em apartamentos, liquidez alta em condomínio, e os bairros abertos ainda têm uma liquidez mais baixa do que os condomínios, e às vezes os condomínios são mais longe do centro, onde estão os empregos dessas pessoas. E mesmo gastando mais tempo em trânsito, isso gerando perca de saúde com estresse de trânsito, né? Tempo desperdiçado, né? Para poder ter a segurança de um condomínio fechado e deixar seu menino andar de bicicleta com 8, 9 anos ali dentro, porque você dificilmente vai deixar ele solto num bairro de periferia hoje para conviver na pracinha se você tiver realmente querendo proteger seu filho e alongar o tempo dele de se deparar com as coisas marginais da sociedade, drogas e convivências que eu não quero para os meus filhos, Perfeito, né? perfeito. O, o que eu considero mais valioso é a família,
e o tempo. Então, esses condomínios eles estão entregando esse ambiente de segurança, né, para a família, um bem-estar, uma qualidade de vida, né, para a família. E a questão do tempo também, além, né, você falou da segurança pública, é lógico que está trazendo essa segurança para a família, mas também esses condomínios estão virando aí uma espécie de você faz tudo dentro dele, né? Uma empresa dentro dele, você com um supermercado dentro do condomínio. Então, todos os recursos estão sendo entregues dentro desse ambiente seguro, com a base da segurança, um ambiente controlado, onde a família pode livremente ter acesso. E isso está fazendo com que seja mais valorizado, né? Então as pessoas estão buscando isso, que é de mais valor para elas, a questão do tempo e a questão da segurança. Ela perde, muitas vezes, como você falou, está perdendo um tempo ali, às vezes num trajeto, às vezes o trabalho longe, mas ela está ganhando em tempo em vários outros pontos ali dentro, estando dentro do condomínio. Até o tempo de qualidade, né? A Exatamente. qualidade do tempo. Perfeito. É isso, nós temos alguns exemplos, né? Alto da Boa Vista, por exemplo, um condomínio gigantesco, onde você acaba pagando uma taxa de condomínio para ter mais segurança, para ter mais serviço de limpeza pública, de uma estrutura mais particular, mais protegida, de certa forma, da sociedade como um todo, para você poder ter um parquinho onde você pode ficar à vontade de deixar o menino brincar, às vezes a babá levar, auxiliar, ou uma avó, e você não está preocupado com os problemas de segurança, né? Perfeito. Meu caro, me fala um pouco sobre a formação. O que que você acha hoje? A gente trabalha no mercado de revenda, né? Certo. Principalmente. Você tem trabalhado no lançamento também? Não. Não, a imobiliária hoje está trabalhando Vendas terceiros. 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 O que que você acha que são os principais pontos que, que estão sendo amadurecidos no mercado imobiliário e que você acha que tem feito diferença hoje para os corretores que atuam com você? Os pontos de atenção, os pontos de atendimento ao cliente, os serviços prestados no pré, durante, no pós-venda. Quais você acha que são os pontos assim que São realmente fazem cruciais, a né? diferença para esse cara se destacar e conseguir ter performance, conseguir ter previsibilidade? O corretor de imóveis ele é um ser impressionante, porque são muitas coisas, muitas atividades que o corretor tem que fazer, né? Até tem uma brincadeira ali que o corretor é psicólogo, ele é médico, ele atua em todas as áreas, ele tem que atuar e saber todas as áreas, é um advogado, né? Então, quais fatores são cruciais para o resultado do corretor, né? Inclusive no meu podcast entrevisto vários, também corretores, donos de imobiliária. Faz o merchan do podcast aqui, meu caro. Opa, vamos lá. Já você que já está aí, já clica lá também em Pensamento Imobiliário. Depois que acabar aqui o episódio, depois que acabar, você clica Pensamento Imobiliário no YouTube e assiste alguns episódios. Então você vai também aprender tão quanto você está aprendendo aqui com nosso amigo Nicola no Papo de Corretor. Então, clica lá e se inscreve. Então, no ponto do que eles precisam fazer, é tudo. Eles precisam atuar desde fazer a questão da ligação, de fazer uma prospecção com qualidade, até o processo de venda, seguir esse processo, passar ali depois, né, vendeu, deu tudo certo, fazer um pós-venda com qualidade. Então, todo esse processo são diversos fatores, questões emocionais ali, questões de negociação, né, gatilhos mentais, experiência ali sobre a transação, sobre o negócio, técnicas de venda. Então, dentro desse processo que você citou, que engloba esse resultado, são muitos detalhes. Mas, da mesma forma, eu vou dar um exemplo aqui, você vai aprender uma outra língua, né? Aprender inglês, por exemplo. Né? Deve abrir o dicionário, olhar, falar, meu Deus, eu tenho que aprender todas essas palavras. Muita, muita coisa, é impossível. Você olhando assim, você vai falar, caramba, é impossível. Mas com o tempo, por mais que você comece a aprender, a falar uma palavra, outra, e começa com a terceira palavra, a quarta palavra, verbos, e aí você vai começando a aprender. Todos esses detalhes, eles se conectam e fazem sentido. Então, eu digo que
para ter resultado, para ter sucesso, o corretor tem que entrar nessa jornada de imersão, de treinamento, para que ele possa atingir os resultados. Sem isso, também vai ser difícil aí alcançar. Não tem um ponto específico, não, é esse aqui precisa. Não, são todos os pontos. Eles vão determinar o resultado final. É, você você está trabalhando hoje, está posicionado com a agência na região de Águas Claras. É Isso aqui em isso? Brasília, em Águas Claras. E qual é a região de atuação da sua equipe? Você atua todo o Distrito Federal? Você tem gente espalhada? Você tem o pessoal mais concentrado? Me conta um pouco disso, da abrangência da imobiliária. Certo. A gente tem, então a gente aqui em Brasília tem a região de Águas Claras, a gente tem a unidade matriz lá, né? A gente não tem outras, mas a gente se concentra lá. E os corretores, eles são de várias, o posicionamento deles são de várias outros bairros, né? Jardim Botânico, Lago Sul, Lago Norte, Samambaia, Ceilândia, Águas Claras, a maioria atua lá, mas é Brasília inteira, né? Inclusive entrou um corretor querendo entrar com a sogra que está lá em Portugal, ela quer entrar aqui na agência e quer atuar em Portugal. Eu falei, não, como é que ela vai entrar aqui na agência, se posicionar lá em Portugal? Né? Não, é melhor ela se posicionar lá, entrar numa agência lá em Portugal, né? Que a gente tem os contatos e tudo mais, essa indicação, e você que mora aqui, fazer esse posicionamento aqui. Então, e fazer esse network, né? Esses referenciamentos para lá, se for o caso, mas ela precisa entrar lá. Então, a gente tem a atuação, a sede fica lá em Águas Claras, mas a gente atua Distrito Federal inteiro através do posicionamento dos corretores, que é uma palavra que praticamente é também extremamente importante, o posicionamento do corretor. Se ele não tiver um posicionamento, se ele não falar isso aqui, eu sei, essa área eu domino, então ele vai ser engolido pelo outro que tem esse posicionamento. Então ele precisa ter esse posicionamento, importantíssimo. E não é só um posicionamento geográfico, né? É um Exatamente. posicionamento de tipo de produto, Tudo, né? Para que você tudo. possa se tornar um especialista num tempo hábil de conseguir recorrência de venda, né? Exatamente, exatamente. Quem Posicionamento. não vende não fica. E o posicionamento, por favor. Como você disse, né? O posicionamento ele abrange diversos pontos, né? Eu falei do geográfico, mas só de se posicionar como corretor, por exemplo, já é um tipo de Só a posicionamento. postura. Só a postura. É isso? Exatamente. Só a postura também é importante. Então, ele ter um posicionamento dessa palavra dentro do mercado imobiliário é muito forte, é muito utilizado. Então, o corretor ele precisa se preocupar com isso. E quando você olha para o mercado em geral, né? Para imobiliárias mais antigas, imobiliárias que já têm tempo de mercado, mas que não têm uma cultura de aprendizado contínuo, de treinamento, de método, né? De acompanhamento. Que eu vivi, por exemplo, 2012, depois de eu ter lançado meu empreendimento e trabalhado bastante lá, eu falei, peraí, deixa eu ir para o mercado para eu saber o que que é que eu estou fazendo aqui, meio na tora. E eu fui cair numa empresa de lançamentos. E eu senti um clima, primeiro, um clima de extrema competição, de baixíssima rentabilidade, né? E o que mais me incomodou mesmo foi a falta de transbordo de conhecimento, né? Opa, você olhava um cara ali, opa, esse cara ganhou o prêmio ali do produto tal e tal. Deixa eu bater um papo com ele. Inacessibilidade, uma concorrência, olhar o outro corretor como um concorrente, né? E isso aí me trouxe pouco aprendizado. Eu aprendi muito sobre o sistema, né, de lançamentos e tudo, mas pouco sobre a profissão. E sentia também que tinha uma certa resistência da gerência, da diretoria, assim, como se tivesse uma competição interna de crescimento. E eu acho que a gente propicia um ambiente que é justamente o contrário, né? Vamos dividir informação. Estamos aqui, duas
imobiliárias diferentes, batendo papo, trazendo conteúdo, somando, né? Para nós e para quem estiver Exatamente. assistindo aí. É, o que que você vê que falta no mercado hoje para realmente entregar um serviço bem bom para o comprador, para o vendedor? O que que você acha que são pontos básicos assim que, alguém que está entrando precisa se atentar para o ambiente para que ele possa realmente se evoluir? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. Sobre essa questão, eu quero trazer uma palavra, excelência. Qualquer coisa que você fizer com excelência, que você falar, poxa, eu vou fazer isso aqui bem feito. Né? Você fez, no início, você falou assim, de empresas que às vezes não se atualizam, né? Empresas que não buscam se atualizar, aprender coisas novas, ela é mais old school, né? Mais tradicionais, né? E querem manter desse jeito. Né? Eu queria fazer uma comparação aqui com aquelas empresas, antigamente a Blockbuster, né? Aí depois veio o Netflix, e as coisas foram mudando, a tecnologia, e né, uma empresa gigantesca, ela acabou saindo do mercado por outra que se atualizou, aprendeu coisas novas, inteligência artificial, né? Trazendo esse ponto aí hoje em dia. A próxima virada tecnológica que nós vamos viver aí, que não sabemos Exatamente. como é que vai ser daqui a 2 anos, né? Estamos atrasados já está acontecendo. E então, quem não tiver essa atualização tá mexendo no tabuleiro. O que acontece? Só ainda fazendo essa associação. Mas tem um mercado ainda que ainda compra fita, tem o videocassete, compra, pega fita lá e tal. Tem um público também que gosta disso, né? Disco de vinil, É, né? Tem, tem o colecionador, tem vamos dizer isso, né? exatamente. Virou outro produto, né? Mais caro, né? Mais requintado, mais tradicional. Então, tem imobiliárias tradicionais que, por mais que elas não se atualizem, elas vão ter um público, elas vão atender, vão continuar ganhando dinheiro, especificamente da forma delas, talvez não tanto quanto ganhava antes, vai diminuir talvez o mercado, mas se elas, né, fizer aquilo com excelência, ela vai continuar vendendo. Se não tiver qualidade também nesse serviço tradicional, realmente vai falir, não vai dar certo. Mas se ainda continuar executando de forma tradicional o serviço com excelência, vai ainda ter cliente. Agora, quem se atualizar, quem aprender, vai colher aí o que o mercado tem para trazer. Né? Vai pegar um pouco desse mercado tradicional, vai pegar um pouco dessa forma de trabalhar antiga e vai morder essa maçã aí. Então, eu não digo quem está certo, quem está errado. Eu digo que tem que fazer com excelência. Quem não fizer com excelência está fora. Excelência é uma busca contínua, né? Que a gente não Exatamente. alcança. É Trazendo um mais, aprendizado contínuo, né? trazendo mais a questão do militarismo, eu gosto muito. Eu poderia ficar falando o dia inteiro aqui dessa questão, mas os militares, eles tentam entregar isso com excelência, o serviço com excelência. Até porque é a vida que está em jogo, né? Exatamente, trazendo. Pois é, a vida dele é o produto, né? Mas também trazendo um exemplo em relação a essa questão da excelência, eu queria contar uma história rápida. Quando eu entrei, né, eu cresci como militar através do meu pai, né, da aeronáutica e tudo mais, então cresci nesse meio, meus amigos e tudo mais. Mas quando eu entrei para uma formação militar, me tornar militar, eu lembro que eu cheguei atrasado na academia, eu cheguei atrasado, e aí chegou um comandante ali do pelotão e falou: ó, Gustavo, você tá preso hoje, viu? Você vai dormir aí, você vai dormir hoje aí no quartel. Aí eu, poxa, caramba, não, beleza, vou dormir. Eu dormi, e no outro dia, dormi de forma, na verdade nem dormi, né? Não tava num ambiente confortável e tudo mais, e aí preocupado. Chegou no outro dia, informa novamente o instrutor: Gustavo, e aí, como é que você dormiu? Eu, pô, não dormi muito bem não, mas estou aqui. Pois é, tem um amassado na sua farda, tem um amassado minúsculo, né? Praticamente estava intacta, mas só que tinha um amassado. Ele, ó, tem um amassado na sua farda. Fica hoje de novo aí para dormir. Aí eu, poxa, eu não tive tempo, né? Eu dormi aqui no quartel, lá na minha casa, eu tinha tábua de passar, ferro, tinha
o ambiente adequado para trazer uma farda impecável, mas eu não estava no lugar certo, então não conseguia, devia ser amassado. Não, beleza, mas você vai dormir aí hoje. E aí no outro dia, o que aconteceu? Eu cheguei lá em forma, com a farda impecável, independente do ambiente onde eu estava ou da situação, porque eu não queria dormir de novo no quartel. Conseguiu fazer a barba? Porque Consegui, terceiro dia eu acho que não, também dá problema, né? eu fiquei ali naquele ponto de observação ali, fiquei visado, né? Mas o que eu quero trazer com Pô, isso é um isso? ensinamento gigantesco, né? Gigantesco. Se você Depois coloca disso, essa pressão em alguém que está iniciando num trabalho nesse nível, perfeito. depois ela faz qualquer coisa, né? Exatamente. Depois As disso, dificuldades ficam pequenas. ficam, por exemplo, me diz aí as vezes que eu cheguei atrasado num compromisso depois disso. Então foi um aprendizado. A questão da farda, independente da onde eu estava, como que eu, com as condições que eu tinha, eu mesmo assim tinha que entregar com excelência, uma farda bem passada. Então, independente da situação do corretor, independente de onde que ele está, independente do dono de imobiliária que está nos assistindo, independente das condições que ele está, ele consegue entregar um serviço de excelência. Ele deve entregar um serviço de excelência para ele ter o resultado. Independente das condições, do dinheiro, do tempo, ele tem que entregar aquilo com excelência. Ele consegue. É só ele buscar como fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre mais Manda, uma sobre manda. militarismo. Uma resistência que eu tive há um tempo atrás. Na abordagem policial militar, Perfeito. se o abordado ele, ele escala, ele aumenta a tensão, o policial ele tende a ter que sobrepor para que isso não se escale ainda mais, né? Sim. Ele tem que fazer uma contenção ou ele tem Fazer o uso progressivo da força, talvez, né? Utilizar o uso progressivo da força, né? Utilizar as técnicas e meios necessários para conter, talvez, aquela agressão ou controlar a situação. Concorda? antes que ela escale para algo pior. Exatamente, exatamente. É isso. Uso progressivo Da da força, força. exatamente. E aí, se a pessoa se excede, às vezes você tem que passar um pouco do ponto de tensão com Exatamente. essa pessoa, do que ela tá, para que ela entenda que há um comando ali, que há uma ordem a ser cumprida ali, e que você é Exatamente. autoridade naquele momento, e que naquele momento, para a sua segurança e dos demais, ele tem Perfeito. que se submeter, né? Exatamente. E nas objeções dos clientes, como Perfeito. é que o militar, que aí nesse caso eu vejo como uma situação oposta, ele tende a ter a facilidade ou é um ponto que tende a ser um ponto de dificuldade, como eu tive, de, de, de às vezes escalar para cima do cliente ao invés de diminuir a tensão num momento específico, numa apresentação de um trabalho, numa proposição de um trabalho. Perfeito. Você sente essa dificuldade? É um ponto que você tem que transpor na equipe que vem do militarismo? Você enfrentou isso? Olha, você foi cirúrgico nessa pergunta. Realmente, nunca ninguém fez essa pergunta para mim. E a associação muito interessante. Eu tenho já a resposta aqui para entregar. Eu acho que vai até virar um corte essa resposta, porque é realmente impressionante a pergunta que você fez. Vamos lá. Um policial, por exemplo, nessas circunstâncias que você falou, que da pessoa ela está crescendo, ou né, ela está alterada, alguma coisa nesse sentido, eu digo que tem dois tipos de atitudes a serem tomadas. Né? Pode ele usar essa atitude de, né, ser mais alto, ser mais impor mais a voz, alguma coisa nesse sentido, ou ele pode falar assim: calma, por que você está gritando? Se acalme, tá tudo bem. Você consegue imaginar um policial falando dessa forma? Sim, já Então, presenciei. o que eu quero dizer? Sim, O e é um outro militar nível de é um policial. outro nível Pode de estar. mentalidade Aham. policial. E eu posso... Pode ser que não funcione em todos os casos, afinal de contas, a atuação é diferente, mas
Perfeito. Mas o que que acontece? Eu né, conheço vários, e isso é muito difícil, inclusive para mim, ter esse controle. Mas é também uma jornada uma habilidade a ser construída. Uhum. Eu posso dizer que a grande maioria não vai ter essa habilidade emocional de entender a situação. E às vezes, não, ó, eu tenho que acalmar essa pessoa. Ela tá nervosa por esse motivo e tudo mais. E se eu for levantar a voz, ela vai também levantar. Daqui a pouco eu vou ter que fazer o uso progressivo da força. E eu digo que por isso a dificuldade grande que eu sinto treinando vários militares é isso, o militar não conseguir fazer essa conversão de mentalidade e conseguir entender que um cliente, ele tem situações que você tem que ser mais enérgico com o cliente, enérgico, explicar para ele, trazer a solução, e tem outras situações que você tem que compreendê-lo, ser você tem que entender as emoções do cliente e dançar com ele conforme a música está fazendo. Então, os militares, por estarem tratando essa questão muito forte, geralmente na rua, não é assim, é Acostumados assim. com essa cultura, né? E isso de autoridade e tudo mais, é, pode ser um problema grande se ele não conseguir tratar isso. Então, qual que é a cereja do bolo dessa história toda? Ter a mentalidade que eu trato lá na de imobiliária, na questão do indivíduo, que é ele ser mais inteligente, ele parar para pensar que atitude eu vou tomar, ao invés de simplesmente se colocar na frente do cliente e é o cliente que está dominando ele ali. Não, na verdade é o contrário, é o corretor que é o profissional experiente para poder conduzir aquela operação, aquela venda, aquele processo. Então, se ele Ao não invés de tiver responder as atitudes, com o impulso ao impulso inicial, que já inicial. está treinado, é ele Exatamente. conseguir se controlar para justamente, eu costumo dizer, ser a esponja que Exatamente. absorve, porque vender um imóvel é normalmente uma tensão muito grande. É um evento que gera uma tensão emocional no vendedor e em quem está em volta, no comprador, em quem está em volta. Porque às vezes, a maioria das vezes, é o maior negócio que ele está fazendo na vida, né? Exatamente, é um Qualquer valor alto, né? desconto é um ano de salário dele, né? Isso, Então, falar de preço é um negócio delicado. E isso. aí você vai encontrando objeções ao longo do trajeto e você muitas vezes você vê S- aflorar e Exatamente. a tensão até pelo medo, por desconhecimento do processo ou, né, não sentir a segurança plena, porque a- afinal de contas é uma situação que as pessoas passam muito pouco na vida, né, de Exatamente. comprar ou de vender um imóvel. A gente tem que ser aquele que absorve essa informação, traz um pouco de lucidez ali, né? Um pouco mais de racionalidade, às vezes, né? De forma mais enérgica também, quando é um caso onde a pessoa está realmente extrapolando ali, né? Mas normalmente a gente tem que ser a pessoa que acalma as duas partes, né? Exatamente. Eu nem digo que acalma, porque Media, muitas pelo menos não decisões deixa inflamar, né? não deixam inflamar, mas eu digo que resolve. Sim, Resolve a necessidade do resolutividade. cliente, entrega o que, que ele está. Às vezes ele não está entendendo, mas você consegue trazer um resultado para ele que depois ele vai entender. Então, esse ponto é muito interessante, você tocou dessa questão. Eu vejo que muitos policiais, né, eles, por não terem desenvolvido essa habilidade, eles arrumam problemas para eles mesmos, né? Eles criam uma ocorrência, né? Tá tudo calmo, mas às vezes da forma como ele vai tratar ou vai falar com a pessoa fica irritada, indignada com aquele tratamento, e aí começa a crescer, daqui a pouco para na delegacia. Ao invés de entender a situação e como que eu vou agir agora? Eu vou agir de forma mais incisiva ou vou agir de forma calma e centrada, racional, conduzindo aqui essa pessoa para onde eu quero como resultado? Eu quero que essa situação dela seja resolvida. Então, calma aí, o que, que eu vou fazer? Da mesma forma o corretor de imóveis. Está na frente do cliente, calma aí. Ele falou isso. Em pequenos milissegundos, né? Ele falou isso. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou falar? Vou argumentar essa objeção? Vou concordar com ele ou não?
O que que eu vou fazer em relação a isso é o que faz toda a diferença. Top? Top. E você desescalar, às vezes, é fundamental, Exatamente. né? Desescalar. Porque o cliente está numa situação de tanta tensão que, às vezes, uma notícia, um relatório, um fato, até uma proposta, faz o cara inflamar de para esse cara eu não vendo. Isso Espera aí, acontece. você está querendo Bah, realizar o seu sonho, é raro, mas receber acontece o muito, dinheiro. né? Raro, mas acontece muito. É, uma das coisas que eu sempre falo é, proprietário, deixa o profissional atender e apresentar o seu imóvel. Qualquer argumento seu vai ser ouvido pela outra parte como uma tentativa de puxar a sardinha para o lado dele. Nosso papel é ser um mediador e muitas vezes o próprio imóvel se vende, ele precisa sentir segurança ali e às vezes a sua presença é um impacto negativo, porque ele está se sentindo ainda mais invadindo o espaço do outro, ao invés de sonhando com o espaço dele ali, né? Um imóvel vazio é mais fácil de vender do que um imóvel ocupado, porque a pessoa consegue enxergar melhor a cama dele ali, o sofá dele encaixado lá, né? Não tem essa interferência, né? Fotos de família, coleções disso e daquilo, são coisas que poluem o imóvel, porque no fundo quem está comprando está querendo a vida dele e as coisas dele ali. Naquele E lugar. a visita é o momento dele enxergar isso, Exatamente. né? E não ter o proprietário num instante da visita facilita muito para o comprador se enxergar ali dentro e para nós como corretores ou para os nossos mentorados ou qual foi o termo que você usou? É, eu não estou lembrando exatamente, mas De, de, de dirigir a tropa de eu sou instrutor imobiliário, né? instrutor. Instrutor, foi essa a palavra que eu perdi, foi mal. Hum, Eu costumo usar o mentor mais no sentido de ter uma experiência prática e, portanto, está trazendo o caso prático como um paralelo, né? Não, perfeito. Mas, e aí tratando o caso dele, de certa forma, com um conhecimento de causa. Mas tem os autodidatas, onde a instrução estrita é o suficiente, Perfeito. né? Assiste esse vídeo aqui, vai ali, faz assim, faz assado, Exatamente. testa, me conta, É, a e pessoa, a pessoa por conta fez, própria, né? enxergou, fez, né? Por conta própria, E não ela. precisa tanto desse trabalho individual de caso a caso, né? É, Tem uns que se que desenvolvem naturalmente, com né? mais naturalidade. Com a própria vivência dela de vida, ela foi aprendendo e adquirindo essas habilidades que já se tornaram base, que agora só falta esse processo aí de aprendizado. Ela mesma consegue ir sozinha, ela mesma consegue saber, ver um curso online e já aplicar. Então, tem algumas pessoas nesse sentido, o que foi o que aconteceu comigo no meu caso. Então, o E meu você falou histórico, que montou uma estrutura de ensino interna ainda, então é exatamente, justamente para entregar isso. entregar isso na velocidade que ele dá conta, ao invés Exatamente, de ter que depender de uma reunião de treinamento disso, daquilo, exatamente. né? Eu criei esse meio para não deixar o corretor ali dependente de mim ou de um outro profissional para passar esses ensinamentos. Então, a qualquer momento, se ele quiser, ele pode acessar e adquirir esse conhecimento. É lógico que Reviver. ver quantas vezes quiser, entender. Tenho dúvidas, beleza, ele pode tirar especificamente ali em algumas programações que eu tenho também. E aí, com isso, se ele for autodidata, como você disse, né, ele buscar através do conhecimento ele conseguir aplicar de forma só individual, tá tudo tranquilo. Tem muitas pessoas que infelizmente pode ver lá o curso, pode ou nem vai ver o curso, né? Vai estar lá na frente dele, mas não vai ver. E aí são outros fatores, que envolve disciplina, que envolvem Saúde fazer mental, tudo. O né? indivíduo O indivíduo. como si só, Como né? ser único, né? O Exatamente. indivíduo como ser único. Exatamente. Eu gosto muito, amo essa jornada aí de aprendizado, né? De ver essa transformação dos corretores
em cada fase, né? Em cada sentido, em cada módulo, né? Módulo emocional, todos esses módulos eu vendo o crescimento do corretor, isso para mim é o que faz toda a diferença. E a gente transforma vidas, né? Exatamente. Eu acho que é isso que me trouxe um pouco também, que eu me adequei ao mercado imobiliário, né? Salvando vidas na rua, né? Ajudando as pessoas. Da mesma forma, eu faço isso dentro do mercado imobiliário. Ajudo clientes, né, a terem um lar, terem um local seguro, né, para crescer, trazer, crescer a família dele, né, trazer um ambiente seguro ali, um ambiente ideal, né, de prosperidade para a família. Também para os corretores e colaboradores que a gente tem lá na imobiliária. Eu quero o melhor para a vida deles, eu estou ajudando eles. Então, isso é a maior recompensa. Não tem valor que pague, preço que pague esse resultado. Eu acho que isso mudou minha vida. Realizar o sonho do outro para assim realizar o meu. Perfeito. O seu E sonho é ajudar outras pessoas, como né? Realizar proprietário o e sonho das outras como pessoas. mentor, é conseguir fazer o corretor realmente transformar a vida dele com a profissão. E ele vai fazer isso realizando o sonho do proprietário, do cliente comprador, né? Perfeito. É trabalhar no sonho, né? Enquanto na segurança pública você está trabalhando na contenção do dano, do pesadelo, né? Exa é, Não sempre, né? Às vezes só a presença policial já pacifica. exatamente. Mas no caso, Geralmente a gente trabalha no na caos, né? ocorrência, né? Exatamente. Na ocorrência é a prevenção do pesadelo ainda maior. No caso do- de ensinar, de tutorar, de instruir, é o crescimento no positivo, né? Exatamente. Desenvolvimento do ser humano. Exatamente. Eu já sou policial veterano, então eu já treino também, né? Eu sou comandante de uma equipe tática, e então eu estou instruindo lá, né, os outros policiais mais novos a também terem esse resultado aí, ajudar outras pessoas. Então, faz parte Você também acha desse ponto. que o seu conhecimento, voltando para aquela história da habilidade de pacificação, você acha que trabalhar com esse outro lado também, do desenvolvimento humano, da realização de sonhos, é, te trouxe também uma reflexão e uma postura mais. Você teve também, do outro lado, um benefício, você acredita? Para a profissão de militar, esse trabalho de treinar, de instruir, de desenvolver profissionais, realizações, te trouxe benefícios também para a sua postura na corporação, na atividade? Com certeza. Né? Eu me considero um outro policial, eu me considero um outro militar depois também que eu desenvolvi essa área de forma externa, né? De liderança, de mentalidade, né? Em ocorrências de alto teor ali, né? Uma complexidade maior. Então, eu vejo que é outra mente que está ali trabalhando realmente depois dessa evolução, desse crescimento. Então, as soluções ali, eu vejo até os soldados ali me observando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma ocorrência de, por exemplo, uma abordagem num local onde tem uma incidência de criminosos muito alta, 80 pessoas, 6 policiais, eu comandando, mais 5 soldados, a gente ali organizando. Alto risco, altíssimo Altíssimo risco, risco, né? Geralmente tensão. a gente tem que ter superioridade numérica para uma Uhum. abordagem. Porém, 6 para 80 não tem o que pensar, né? No, 7 já tá num risco maior. Quase esgota o carregador das armas tudo, se Nem, precisar. nem, nem dá, nem dá a quantidade de munição, se fosse necessária, lógico. Que a A brincadeira minha aqui, viagem aqui, né? Mal. porém, eu observo, né, os outros policiais também me observando e tentando entender. Ele está fazendo isso. Ele está agindo assim, dessa forma. Uma hora com impostação de voz, outra voz de comando, com calma,
com posicionamento. Então, essa mesma observação eu trago para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário leva para a corporação e por aí vai. Leitura do ser humano, Exatamente, leitura tratar corporal. por cada um como um, e às vezes num ambiente Exatamente. desse, você acalmar alguns com um outro tom de voz, já cai de 80 para 60 o risco, né? Já cai bastante, eu posso dizer isso. Cai bastante. Mas é muito legal essa Eu tenho junção que muita a gente está fazendo aqui. curiosidade de conhecer mais sobre militarismo, de viver, de viver esse mundo. Então, eu quero te convidar já, né, falando disso, geralmente meus treinamentos, né, as palestras que eu trago, inclusive nessa próxima semana vai ter duas palestras, eu trago muito essa questão dessa associação, né, do militarismo para o mercado imobiliário. Então, essa junção Já está realmente, aceito. eu quero que você Eu esteja quero presente sim. aí para a gente, para trazer, eu quero trazer para os corretores essa ambiência, ele mudar um pouco a mentalidade nesse sentido. Eu acho que é muito pertinente aí, como conforme aconteceu comigo, e eu vejo acontecendo todos os dias com outros corretores que também são militares ou não. É, eu tive um mentor que ele trabalhava com uma encenação atrelada ao militarismo, né? Com um time e tentando trazer uma motivação que traz esse espírito de time que no militarismo é corpo, né? Isso, Espírito de corpo, é isso? exatamente. É isso mesmo? Isso mesmo. E isso aumentou demais o resultado. E hoje a gente tem isso como uma cultura e a gente tenta trazer ao máximo o espírito de corpo dentro da imobiliária e, inclusive, olhando para fora e ao invés de ver como concorrente a priori, tentar com cada corretor, com cada abordagem, com cada acesso a outro profissional do mercado, uma abordagem de inclusão, de parceria, de união, de fortalecimento do serviço prestado através da parceria e, e vem, né, essa ideia me começou com esse mentor lá, 14 anos atrás, aprendendo a vender lançamento. 16 anos atrás, aprendendo a vender lançamento lá. Os 3 meses que eu aguentei ficar naquele ambiente. Mas o time tinha esse espírito. E destacou, inclusive. Tivemos um excelente resultado no período que eu tive lá. Foi muito proveitoso. É, meu caro, o que você deixa de recado para quem tá, tá pensando que pode ser uma opção para ele ser um corretor de imóveis? Ótimo. Qual o recado que eu deixo? O primeiro recado é faça o treinamento Comando Imobiliário. É um treinamento que eu tenho. Ou participe de um evento, né, do Código da Tríade, ou Tríade Imobiliária, como eu tenho também. Lá eu trago um pouco essa questão do militarismo, né? A questão ali até um pouco do pede para sair, né? Aquele tocar o sino, porque se a pessoa ela não fizer o que tem que ser feito, é melhor desistir. Se ela for fraca, se ela não conseguir fazer, então eu deixo um sino, né? Lá na imobiliária tem um sino, mas nos eventos também eu levo um sino e ela pode tocar a qualquer momento, como num curso operacional. A pessoa toca o sino lá e não, eu desisto disso aqui. Tá difícil, mas vários continuam nessa sofrendo no cursos operacionais e tudo mais. Vários continuam. Por que alguns desistem e outros continuam, apesar do sofrimento, que é idêntico para os dois, por causa desse detalhe que eu vou dizer nesses treinamentos aí que eu divulguei. Então, respondendo a sua pergunta, o que é necessário para saber se a pessoa vai ficar ou não, se ela quer, o que ela precisa aprender, eu convido para fazer esses treinamentos
que eu tenho disponíveis. Pode acessar meu Instagram, tem todos eles lá. Vai estar aí, abaixo aí. Também o Instagram. Maravilha. E lá ela pode acompanhar, tirar dúvida, entrar no meu direct ali, mandar uma mensagem, que eu vou auxiliar da melhor forma possível. E para quem está no mercado já há um bom tempo, não tem se atualizado, né? Qual seria um tema de atuação desse profissional que que você incentivaria ele a procurar? Que ele encontraria no Cresce ou em outro lugar, não necessariamente dentro da sua imobiliária, que eu acredito que deva ter também, Não, com certeza. já Lá a que gente a abrange gente tudo. abrange o máximo possível, né? Um tema para ele Vendas, vendas. Sendo vendas. bem direto, vendas. É o que... Porque dentro de vendas, para você vender, tem muitos conhecimentos lá dentro, né? Então, aprender a vender, todo mundo se vende, né? Eu estou me vendendo aqui, Estamos estamos vendendo, nos todas as pessoas vendendo. se vendem, né? Que não se acham corretores ou se não se acham vendedores, todos são vendedores, não existe uma pessoa que não é vendedor, ela vai se vender para alguém, vai se vender para o marido, né? E Cus- então ela precisa aprender isso, como é que ela se vende para um cliente. Então é fundamental, como é que ela vai vender uma ideia, vender um imóvel, né, para o outro cliente. Então, o que resume também tudo é vendas. Vendas é quase que uma palavra aí fundamental para que tenha resultado também. E para um proprietário que quer vender um imóvel, o que você acha que faz com que esse proprietário muitas vezes fique um ano, 2 anos com o imóvel dele anunciado, sem que ele tenha um- uma visita, uma proposta no imóvel dele? Porque quando a gente olha os portais imobiliários, muitas vezes a gente vai encarar anúncios lá com mais de 360 dias, mais de um ano. Qual que é o ponto aí? Quando tudo são indicadores, né? Então, o que está indicando 360 dias sem vender? Está indicando que alguma coisa ali não está sendo feita, porque outros imóveis estão sendo vendidos, porque aquele imóvel específico está lá 360 dias sem vender. Então, esse é o primeiro indicador que já está mostrando para a gente. Então, a gente tem que entrar aí e começar a observar. E se ele tiver em duas, em três, em quatro imobiliárias? É um dos problemas que eu vejo. É um dos problemas. É da mesma forma como a gente estava falando lá no início, né? Que o dono da imobiliária é corretor e, ao mesmo tempo, é gestor. Eu não concordo, porque ele não está fazendo as duas, nada direito, né? Uhum. Eu vejo muito similar a esse ponto. Se ele deixa com várias imobiliárias, quem é que está fazendo o trabalho direito? Tem alguma imobiliária fazendo direito, já que não tem ninguém a representação, a exclusividade daquele produto? Será que tem alguém fazendo direito? Alguém faria isso sem ter a garantia que vai receber por aquilo? Vai, o trabalho dela empregado ali, ela vai desempenhar o trabalho com excelência para que possa ter aquele resultado, mesmo sem a garantia que ela vai receber aquilo, porque tem todas as imobiliárias, não tem uma exclusividade, não tem uma representação, não tem uma gestão exclusiva. Então, eu já percebo aí um dos problemas, mas podem ser mais. A questão das fotos, das imagens, né, a divulgação, marketing, como está sendo anunciado, como é que está sendo mostrado, o vendedor. Tem diversos fatores nesse sentido, mas a gente citou alguns deles aqui. Né? Um deles é isso, deixar com várias imobiliárias, que na minha visão é um tiro no pé. Você trouxe uma palavra aí que é um tabu ainda: exclusividade. Essa palavra, para mim, ela. Eu gastei 10 anos para poder mudar minha mentalidade com relação a ela. Eu fiz um curso em 2009 com o Oscar Hugo, presidente do Cresce do Goiás. Gestão exclusiva de venda de imóveis. Foi pra gaveta. Avaliação imobiliária.
outro ponto que eu acho que a gente poderia colocar, né? Mas o que que é uma boa exclusividade? E o que que é uma má exclusividade? Quando o proprietário se compromete com alguém a, a deixar o imóvel para aquela pessoa vender, assinando um contrato de exclusividade, em que ponto que essa exclusividade ela é positiva para ele e em que ponto que essa exclusividade é negativa para ele? Muito boa pergunta. Vamos lá, exclusividade é um contrato. E eu vou responder essa pergunta fazendo uma mesma pergunta. Quando que um contrato é bom? Quando as duas partes, elas se sentem bem, elas se sentem respondidas com aquele acordo. É um acordo, um contrato é um acordo. Então, quando as duas partes se sentem beneficiadas com aquele acordo, né? Como pode ter vários acordos, um casamento é um acordo, é um contrato de exclusividade, né? Que faz lei entre as partes, né? Pacta Exatamente. sunt servantes. É um contrato aquilo. Então, um contrato entre sócios ou qualquer contrato é um acordo entre as duas partes. E quando esse acordo é benéfico para as duas partes, ele chega no ponto que você falou. Ele é positivo, é um contrato bom. Agora, quando não é benéfico para alguma das partes, opa, não, isso aqui é uma lesão, né? Tem muitas imobiliárias, tem alguns tipos de modelo que tratam a exclusividade onde só o corretor ou a imobiliária tem os poderes ali, só tem ela que pode vender sozinha, né, por exemplo. Ela tem todos os direitos, mas não precisa entregar nada, vamos dizer, pro proprietário. Então eu considero que A isso já é uma. exclusividade com a contrapartida, então. Exatamente. Precisa ter a outra parte receber de acordo. Né, o corretor ele vai receber os honorários daquela venda, daquela transação. E ele precisa executar um trabalho de excelência para que aquilo seja entregue, seja bem remunerado, não haja um cancelamento daquele contrato. Então, respondendo a sua pergunta, quando que um contrato é bom? Quando que respeita as duas partes, tanto o proprietário quanto o corretor de imóveis, o serviço está sendo empregado ali. Quando qualquer uma dessas partes está lesionada, né, em relação aos honorários do corretor, né, está abaixo daquilo que ele deveria ganhar, como também o proprietário não está recebendo aquilo que ele deveria receber, e aí é um contrato ruim. Então, vem atrelado a uma qualidade do serviço, Exatamente, vem da atrelado à entrega. qualidade no serviço. Quando algum proprietário vai fazer esse contrato, ele espera que vai ter um serviço de volta. E se esse serviço for executado, e aí tá tudo lindo. Tudo ocorre da melhor forma possível. E aí tem as indicações, e aí vai para o próximo nível, né? Quando isso não ocasiona, é só ladeira abaixo. Infelizmente. E por que que você acha que normalmente o mercado não trata a questão do preço do imóvel com o proprietário? O mercado não trata. O preço do imóvel. Quanto é que você está pedindo? Me manda as fotos. Posso anunciar? O preço. O Por preço. que que você acha que o mercado tradicional normalmente não trata o preço com o proprietário? O que que acontece? Primeiro, eu queria só separar aqui preço de valor, né? Preço e valor. Preço do imóvel, né? Valor do Isso, imóvel. isso. O preço, ele é o número, né? Aquele lá, 1 milhão. 1 milhão. Qual o preço desse imóvel? 1 milhão. Beleza. E qual é o valor deste imóvel? É o valor desse imóvel que ele vai entregar. O que que esse imóvel, o mesmo imóvel, né? As mesmas características, por estar em bairro diferente ou estar numa situação específica, ou, né? Vou trazer para carro esse exemplo que eu acho que fica mais fácil, né? Eu posso ter o mesmo modelo de um veículo e tudo mais, mas dependendo do valor que tem ou que a pessoa enxerga naquele, ele vai pagar muito mais. Muda o preço, dependendo do valor de entrega daquele serviço ou daquele produto. Você,
Pode mandar. Você acredita que a qualidade do serviço do corretor faz com que o imóvel seja vendido mais caro do que se a qualidade do serviço do corretor fosse pior? Fato. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Se o serviço que o proprietário contratar de um corretor for um corretor que não trouxer uma qualidade, que ele não valorizar, que ele não entregar o valor que o imóvel realmente tem, este imóvel está perdendo valor. Ele vai ser vendido por um preço menor. Fato. Então, dependendo do corretor, dependendo do profissional, ele vai conseguir valorizar, ele vai conseguir entregar aquilo que realmente vale aquele imóvel. Não é verdade? Eu vejo aqueles textos, né, dos portais, eles tentam entregar valor, alguns tentam entregar valor, né? Este imóvel tem uma vista impressionante, uma vista única, que o pôr do sol ele passa e reflete no jardim que tem na frente e tudo mais. E tem gente que só vista livre, vista, né? Ele tem vista, é de frente para o jardim. Então, olha o valor, a diferença do valor que eu entreguei aqui na primeira entrega. Então, se o corretor ele souber entregar esse valor, ele mostrar para o cliente esse valor, ele com certeza ele vai conseguir, o cliente ele vai se sentir muito mais confortável de entregar aquele preço, né, pagar aquele preço para aquele imóvel. Então, respondendo a sua pergunta inicial, a dificuldade, né, de preço, eu não entendi muito bem se eu estou respondendo, né, mas Tô adorando. a É isso mesmo. dificuldade do mercado, né, conversar sobre preço e tudo mais, é porque o corretor, na minha visão, ele não consegue enxergar o verdadeiro valor daquele imóvel. Entendeu? E você acha que isso passa pela falta de profissionalização? Com certeza. Tudo é um aprendizado, tudo é uma habilidade a ser construída. Assim como eu não sabia nada disso, não sabia valorizar um imóvel, mas eu passei a enxergar com outros olhos, os olhos de como um corretor deveria enxergar, valor naquele produto, naquela coisa ali. Então, eu lembro que, eu lembro, durante meu casamento, né, acho que eu tinha uns 5 anos de casado, eu estava comprando um imóvel, e aí eu vi um imóvel e falei, poxa, esse preço tá ótimo. E aí eu fui lá com a minha esposa e ela olhou, meu Deus, eu não quero morar aqui e tudo mais. E eu tava com os meus olhos brilhando. Falei, caramba, como que você não tá vendo o que eu tô vendo nesse imóvel? Esse imóvel aqui, ele é muito valioso, a posição, o andar, onde é que ele tá e tudo mais, mas o imóvel estava destruído dentro. Tudo destruído. Mas o que que eu enxergava ali? Poxa, se eu consertar isso aqui, se eu arrumar isso aqui, se eu limpar isso aqui, ele vai ficar nas mesmas condições do outro que está 100, 10% mais caro, 20% mais caro. E o que que aconteceu? Comprei o imóvel, Arriscou, hein? arrisquei. Falei, não, eu não vou perder essa oportunidade. Ficou braba. Mas no final, Ficou bravo. depois de um ano, um ano e um mês, se eu não me engano, depois que eu vendi o imóvel, valores, tá? Eu comprei o imóvel por 300 mil reais. 300 mil. Paguei para o banco. Esse eu acho que vai virar corte também, viu? Comprei o imóvel por 300 mil reais. Dei 60 mil de entrada. O banco começou a financiar ele, pagando a outra parte. Então eu só liberei 60 mil. Depois de um ano e 10 meses, ou um ano e um mês, eu vendi por 240 mil a mais. Eu vendi por 540 mil reais o imóvel. O mesmo imóvel que eu comprei há um ano atrás, 300 mil reais, pagando só 60 mil, na verdade com o meu dinheiro. Depois de um ano e 10 meses eu vendi por 540 mil. Ou seja, depois ela ficou feliz, né? Porque, Podia ir para um ainda melhor. exatamente, o que que eu fiz no imóvel? Gastei 10 mil mais ou menos ali. 10 mil. Eu gastei 10 mil ali Tapa. arrumando ele, né? Inclusive eu morei nele, né? Durante esse um ano. Então arrumei ele, limpei, deixei tudo
em condições aceitáveis, um ano depois ele teve essa valorização de quase, sei lá quantos por cento, 90%, 80%. Né? Então isso é bastante coisa. Ainda existe esse tipo de negócio rentável no mercado imobiliário, né? Existe. Tem muitas O pessoal oportunidades. olha para o mercado imobiliário, imobilizar o patrimônio, e muitas vezes é falta de conhecimento, né? Exatamente. Nós temos produto valorizando 20, 30% ao ano, nós temos produto que, além disso, ainda rende 0,8, 0,9 ao mês, e que ainda tem uma liquidez que você abre a boca e não passa 15 dias. Eu não me lembro do último imóvel no plano piloto, por exemplo, que ficou mais de 20 dias na nossa carteira. Com 6 anos já da imobiliária rodando. Não temos estoque, né, de plano. Ou seja, Águas Claras oportunidades. é muito assim também, né? Um mercado muito aquecido. Não sei como é que está a valorização lá hoje. O plano também é mais estável, né? Mas nós temos pontos de investimento hoje realmente muito rentáveis e seguros, né? Com certeza, com certeza. E é só com bons profissionais é que você consegue uma assessoria para Enxergar investir isso. bem, Isso. Enxergar essas né? oportunidades, E investir da só forma um correta. profissional com muita experiência é que pode convencer um cara que se deu bem na vida como um empresário ou qualquer coisa, portanto já tem um conjunto de convicções, Com certeza. né? Eu costumo Exatamente. dizer que a inimiga da verdade não é a mentira, é a convicção. Para a gente poder trazer, abrir os olhos para as oportunidades maravilhosas que tem de investimento no mercado imobiliário. Sadias, com rentabilidade, com receita recorrente e com liquidez, né? Que é o Perfeito. que o investidor busca. Perfeito. Meu caro, Gustavo, foi um grande prazer falar contigo. Obrigado. Espero um dia poder participar do seu podcast também. Então já estou aqui me convidando. Perfeito. Já está convidado. Pessoal, Gustavo Rhodes, diretor imobiliário, formador de corretores, militar, aqui dividindo conosco conhecimento. Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Um grande prazer tê-lo aqui. E nos vemos semana que vem, né? Semana que vem Perfeito. nós vamos Perfeito. Você estar vai estar lá juntos no no evento. evento. Vou assistir a sua palestra lá. Perfeito. Quer deixar um recado pro pessoal? Quero agradecer a quem continua até aqui, né, vendo esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser um aprendizado aí para a sua vida. Espero ter agregado com esse pequeno papo, esse bate-papo aqui com o Nicola. E precisando, estamos lá no Instagram, Gustavo Rhodes Oficial. Confira os treinamentos, confira os conteúdos que a gente está postando. Tenho certeza que vai ajudar muito. Obrigado pela audiência. Obrigado, Nicola. Nome do canal novamente. Ah, perfeito. O canal do podcast é Pensamento Imobiliário, ok? O Instagram, como eu falei, é Gustavo Rhodes Oficial. Pode seguir lá também. Lá eu coloco os links lá para as plataformas. Você vai ter acesso a todo o conteúdo lá. Muito obrigado, Nicola, pelo convite e tamo junto. Prazer é todo meu. Papo maravilhoso. Trazendo conteúdo aí pro pessoal. Vamos para cima. É isso aí, pessoal. Mais um Papo de Corretor. E ficam aí os links abaixo. E até o próximo episódio.